Fala galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube, e agora também através do nosso portal de notícias detonandogeek.com.br, é só visitar, ativar as notificações para sempre receber notícias sobre o mundo tecnologia e games também em geral. E finalmente saiu a nossa análise técnica de Resident Evil 2 Remake para Xbox, para PlayStation e também para PC. Nós passamos 4 dias enfurnados no game, trocando de plataformas, avaliando cenas, comparando resultados e vamos trazer todos esses resultados hoje para você. Você vai ficar sabendo as contagens de FPS dos consoles, você vai ficar sabendo as resoluções que está trabalhando os consoles, por que não foi implementado 4K nos consoles mais parrudos, como o X e também o Pro. A resolução 4K no PC está boa, é necessária. Você vai também descobrir que configurações mais baixas em PC funciona muito bem o jogo. Nós testamos inclusive com uma 1050 Ti. Nós vamos trazer os segredos da Capcom para trazer esse jogo otimizado e principalmente quais são as implementações gráficas que foram colocadas nos consoles. E não foi geral. A Capcom trabalhou de uma maneira diferente para cada plataforma e você vai descobrir tudo isso, é óbvio, é claro, é lógico. Agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação demasiadamente importante e interessante para toda a comunidade gamer e é óbvio, é claro, é lógico, você apoia os trabalhos do canal Detonando Geek fazendo essas pequenas ações no YouTube e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdos relevantes para você. Lembrando que o canal Detonando Geek é o único que faz esse tipo de conteúdo no Brasil. Recado importante, análise terminada, Resident Evil de Xbox e também PlayStation 4 está disponível no nosso bazar. Corre lá, aproveita a promoção porque é foda. E além disso, são jogos famosos. São jogos da nossa análise. Resident Evil 2 Remake, ele é baseado, é óbvio, é claro, é lógico, em Resident Evil 2, um jogo bem antigo, e a palavra remake aqui é estabelecida apenas nos personagens, enredo, ambientação, história em si. Nada tecnicamente é trazido do jogo para o novo jogo. É uma implementação completamente nova e completamente do zero. Ele é desenvolvido e distribuído pela Capcom e usa como seu motor gráfico Re-Engine. Curiosamente falando, a Re-Engine foi implementada a primeira vez em Resident Evil 7, a qual não trouxe uma caracterização da franquia e não agradou os fãs, no entanto, como implementação técnica, é muito bem elaborado. A fator ainda de curiosidade, a Re-Engine estará disponível também em Devil May Cry 5, liberado em março de 2019, com certeza você verá a análise técnica também no canal. O jogo é distribuído para plataformas de console Xbox One Fat, S e X, PlayStation 4 Fat, Slim e Pro e também para a plataforma de PC. Para a plataforma de PC é recomendado um mínimo um i5 4660 ou do lado da AMD um FX 6300, acoplados a uma GTX 760 da Nvidia ou uma RX 260 da AMD. Para especificações recomendadas para uma melhor experiência no jogo em PC, a partir de um i7 3770 ou um FX 9550, acoplados a uma placa de vídeo GTX 1060 ou RX 480, caso for da AMD. Lembrando que as especificações recomendadas é para um game fluido em Full HD. Para Nintendo Switch, o jogo não foi disponibilizado, no entanto, de acordo com as nossas análises técnicas e as implementações que foi feito pela Capcom, tecnicamente é possível trazer o jogo para Nintendo Switch, restando apenas um acordo entre Nintendo e a própria Capcom para que isso aconteça. Os aspectos gerais do jogo encontrado em todas as plataformas é iluminação volumétrica, ou seja, aquela iluminação que causa os reflexos mais realistas. Aliás, a iluminação possui física realista. Como você pode observar agora, cada ponto de luz realmente existe. Não é aquela iluminação virtual criada apenas para uma ambientação melhor. Ou seja, onde tem um reflexo de um ponto de luz, existe uma luz no jogo. O jogo é uma campanha single player de duas variações, uma com Leon, outra com a Claire, os dois personagens protagonistas do jogo. Ele também é um jogo considerado scriptado, ou seja, ele é guiado pelo desenvolvedor. Ele não tem ambientação de mundo aberto e ele não possui, aliás, uma ambientação de vegetação ou luz do sol ou coisas do tipo. Ele é todo ambientado em ambientes fechados ou em poucos locais escuros que são apresentados do lado de fora da delegacia onde todo o game é ambientado. O fator primordial de Resident Evil 2, tecnicamente falando, é o trabalho da Capcom para
aumentar o FPS do jogo. O jogo é desbloqueado em todos os consoles que ele roda e no PC ele atinge números bem interessantes de FPS, como você vai ver aqui na nossa análise técnica daqui a pouco, chegando até 120 numa RX 570 e batendo 80 em uma GTX 1050 Ti. Ou seja, o jogo foi feito para angariar FPS. E não é à toa, foi colocado a liberação de FPS e o trabalho do jogo para aumentar o FPS de maneira inteligente. Resident Evil ele possui a característica dele no geral da mecânica de baixa movimentação dos personagens. A baixa movimentação ajuda no jogo para criar aquela aflição da perseguição, da briga com um zumbi. Eles pensaram da seguinte maneira: vamos manter a movimentação travada, mas vamos dar fluidez. Isso já vai mudar significativamente o game. E foi isso que aconteceu. Utilizando algumas técnicas, a Capcom conseguiu fazer isso sem capar o jogo. Possui todos os elementos de iluminação volumétrica até a oclusão de ambiente, sombreamento e altos níveis de reflexo em todas as plataformas. E mesmo assim, o jogo continua bem performático do ponto de vista de FPS. Mas esse daí também não veio à toa. Existe um preço e ele foi disfarçado tecnicamente pela Capcom para o aumento de FPS. Vamos começar falando de toda a ambientação de Resident Evil. Ela é escura, por se tratar, é claro, de um jogo de terror, de um jogo de tensão. Como você pode ver agora na sua tela, essas são as principais paletas de cores utilizadas aí no jogo, capturadas de 3 cenas distintas. Você pode ver que elas variam suavemente de preto para marrom, ou de preto para verde oliva, ou em um terceiro ambiente elas se unem, passando de preto para verde oliva e também para marrom. Isso é basicamente as cores de Resident Evil. E até mesmo nos ambientes externos, onde tem polígonos de chuva, por exemplo, também eles são bem escuros e tem muito pouco objetos na tela. Isso ajudou muito a angariar o FPS e também a ocultar bastante coisa do jogo. Por exemplo, a utilização aí de texturas 2D de baixa resolução, como você está vendo agora. Resident Evil trabalha muito nisso, desde pequenos objetos em cima da mesa, textos que não são legíveis, ou seja, imagens de baixa resolução, ou até mesmo essa cena do refrigerante, como você está vendo, que está em extrema baixa resolução e não é uma textura 3D, é uma textura 2D. Isso ajuda a otimizar o jogo. E não é só aí no refrigerante, você também está olhando agora no papel de parede rasgado. Quando você chega perto e coloca em perspectiva a visão, você verifica que não existe relevo, ou seja, é chapado, é 2D, está em baixa resolução. Aprimorando essas técnicas e colocar objetos que não são realmente necessários estarem em alta resoluções, por exemplo, uma lata de refrigerante, a Capcom consegue manter uma alta performance do jogo e, óbvio, é claro, lógico, teve bastante trabalho para fazer isso, porque são objetos muito pequenos e distintos, ou seja, teve que criar vários tipos de texturas para colorir e para preencher esses objetos, transformando eles em objetos mais leves, dando, é óbvio, é claro, é lógico, o foco principal no jogo. Outra coisa que ajudou a Capcom pra caramba é a falta total de iluminação luz do sol, por exemplo, ambientação externa, vegetação, capim, esse tipo de coisa que enche de polígono a tela e o jogo não é feito para isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é que está faltando isso no jogo, é que a Capcom conseguiu utilizar exatamente o contexto do jogo e acoplaram a técnica do jogo. Você está sendo impulsionado mais pela aflição de estar ali do que realmente conhecer o jogo. Então ela utilizar essas pequenas técnicas em determinados pontos do jogo não vai fazer diferença alguma e vai ajudar pra caramba no que realmente interessa. Contagem de FPS alta para ajudar a mecânica de baixa movimentação, transformando em algo diferente e igual ao que tinha Resident Evil. Separando agora um pouco as plataformas, vendo o que a Capcom fez para cada plataforma, verificamos que em PlayStation 4 Pro e Xbox One X ele trabalha com uma resolução dinâmica que varia entre 1584p a 1620p. A contagem de 1620 é encontrada principalmente nas cinematics, que não tem aumento só de pixel, mas também de qualidade gráfica, oclusão de ambiente, superfície de materiais e também iluminação volumétrica são mais abundantes nessas cenas de cinematics do que durante todo o gameplay. Outra coisa que a gente pode verificar olhando as cinematics lado a lado do Xbox One X e também do PlayStation 4 Pro, você verifica que as cinematics estão muito bem trabalhadas, ou seja, não há quase uma diferença de percepção visual entre elas. Olhando essa mesma cinematic aí da ponta do hambúrguer, a gente descobre e comprova também que existe um real aumento de qualidade
gráfica e também contagem de pixel. Com o contador de FPS você verifica a oscilação e bem na hora que ele pega o hambúrguer, ou seja, se aproxima e aumenta a contagem de polígonos na tela, cai o FPS das duas plataformas. No entanto, no Xbox One X acontece algo extremamente curioso. Apesar dele sempre manter a contagem de 60 FPS cravado, na queda ele cai muito mais do que o próprio PlayStation 4 Pro. E isso acontece porque o processador é bem abaixo da GPU. E se você duvida, Resident Evil foi tão legal na análise técnica, que eu consigo provar isso pra você agora, para reproduzir o mesmo contexto que aconteceu no Xbox One X, onde a CPU do Jaguar de 8 núcleos não está mais suportando a GPU e causa o pico maior do que o PlayStation 4, nós acoplamos em um PC e reproduzimos uma contagem errada, ou seja, uma arquitetura errada. Eu coloquei uma 1050 Ti num i3 de terceira geração. Você pode verificar agora que a placa nunca chega a 99%, ela com sorte chega a 80%, e ela está flutuando de 60% e drasticamente ela cai para 45%, ela cai para 30%, ela sobe de novo, e você pode observar categoricamente que o processador está no limite 100% sempre. O que acontece aí é que o processador não está conseguindo levar a carga, ou seja, durante o processamento do dado, que é o que? A mecânica, quando você movimenta no controle, quem processa isso é o seu processador e não a sua GPU. A sua GPU processa gráficos, ele tem que entregar isso para a GPU e implementar o gráfico na tela. Como ele atrasa para fazer isso, a queda de FPS é maior. Exatamente o que acontece com o Xbox One X durante a apresentação da Cinematics. No entanto, esse segmento, como eu disse, somente acontece na Cinematics, quando ele aumenta a contagem de pixel e aumenta a qualidade gráfica também na tela. No geral e no gameplay mesmo, o Xbox One X ele apresenta resultados muito satisfatórios com 60 FPS cravados, quase que o tempo todo, com pequeníssimas quedas. E aquela interrupção de queda abrupta que você viu na Cinematic não acontece durante o gameplay, trazendo algo bem suave. Nós testamos em um monitor com FreeSync compatível com o Xbox One X e eu tenho que te dizer que realmente, mesmo quando houve a queda, eu só descobri no contador de FPS, porque visualmente eu não senti, porque o FreeSync segurou aquela queda abrupta em relação à Cinematic. Como você pode comparar agora, você percebe nitidamente que o PlayStation 4 Pro tem uma maior variação, mas ele consegue manter a estabilidade. É importante dizer que cair o FPS entre 58 e 60 não é uma variação abrupta. Cair de 60 para 30 é uma variação abrupta e impede a jogabilidade. No Xbox One X ele fica extremamente cravado, como eu disse, para que você tenha uma ideia da normalização dos consoles e qual plataforma rendeu mais nos 60 FPS. Durante a captura dentro desta cena, na entrada da delegacia, nós capturamos 46 mil quadros de cada plataforma. No Xbox One X nós tivemos o resultado de 97% a 60 quadros cravados e 3% abaixo de 60. Considerando esses 3%, pode ser 59, mas ficou abaixo de 60. Do lado do PlayStation 4 Pro, contabilizando os mesmos 46 mil quadros capturados na cena aí na entrada da delegacia, nós tivemos 47% cravados a 60 FPS e 53% abaixo dos 60 FPS. Lembrando mais uma vez que nessa conta se bateu 59 e está abaixo de 60 FPS. Dessa forma, o Xbox One X é a plataforma que conseguiu de console atingir a melhor estabilidade de FPS. Lembrando que no Cinematic ele tem umas quedas maiores. E não foi só a questão do FPS que é variante nas plataformas. Existem implementações gráficas diferentes em cada plataforma. Coisas que foram implementadas em umas, em outras não. Por exemplo, algumas pessoas aí discutiram durante esse percurso do lançamento de Resident Evil 2 Remake que na versão PlayStation 4 Pro ele parece estar mais nítido, mais brilhante e algumas implementações na tela. Na verdade, isso acontece não é porque ele está mais nítido, é porque está faltando uma metodologia anti-aliasing. Enquanto no Xbox One X ele tem o temporal anti-aliasing, ou seja, o TAA e o FXAA, dentro do PlayStation 4 Pro só foi implementado TAA, ou seja, o anti-aliasing de movimentação não está implementado. Isso traz ao PlayStation 4 Pro, a versão dele, uma serrilhação maior em aspectos onde você movimenta a cena. Por exemplo, como essa imagem que você está vendo agora, onde o bastão é bem mais serrilhado do ponto de vista do PlayStation 4 Pro. Então, onde você acha que está vendo mais nitidez, você está vendo muito mais contorno sem acabamento. Além do
FXAA também não foi encontrado a dispersão de materiais no PlayStation 4. O que seria isso? Basicamente focado na pele humana dos personagens principais, por exemplo, e também dos coadjuvantes que interagem com eles durante o jogo. A pele humana, fisicamente, para ser correta e realista, ela tem que aparecer deformidades. Quanto mais lisa, menos real ela é. No PlayStation 4, a pele do Leo, como você pode ver nessa imagem, ela parece muito mais lisa em relação à do Xbox One X. E para você comprovar de vez, pegando uma imagem do PC a 4K no Ultra, com todas as implementações gráficas, você verifica que existe um tom de dispersão de material na pele dele bem maior do que nas plataformas de console e totalmente superior ao que existe no PlayStation 4 Pro. E se você ainda não se convenceu disso, nós pegamos e tratamos as 3 imagens, colocamos e destacamos os pontos mais sensíveis do rosto do personagem. Perceba que existe muito mais pontos na versão de PC, menos pontos na versão de Xbox, e a versão de PlayStation 4 Pro definitivamente é mais lisa. Ou seja, a dispersão de materiais do rosto humano dos personagens não foi implementado no PlayStation 4 Pro. Indo agora para a versão de PC, nós testamos em 4K tudo no Ultra e nós conseguimos uma baixa aí, contagem de FPS em 4K numa Vega 64 com Ryzen 1800X, chegando a uma média de 45, com sorte em 50. Se a gente abaixar a iluminação volumétrica e também oclusão de ambiente, a gente consegue chegar aos 60 FPS em 4K nessa placa também. Também testamos na resolução Full HD com RX 570 acoplada a um Ryzen 1600 e bastante estabilização em Full HD. Como você viu também no teste que fizemos com a GTX 1050 Ti, ela alcançou até 80 FPS e ela alcançaria ainda mais se o processador não estivesse segurando ela, e ali foi colocado propositalmente para a gente verificar o que estava acontecendo com o Xbox One X. Na parte do PC também testamos com os nossos monitores 4K 60, 1440p a 144 Hz, 1080p a 144 Hz. Nós identificamos que a melhor experiência do jogo realmente é em Full HD ou em 1440p. E por que que eu digo isso e não o 4K? Não tem diferença em 4K e 4K ilusão? Não, imagina, 4K tem diferença, há uma percepção, mas é uma percepção pouco notável nesse caso do Resident Evil ao olho humano. E por que que eu digo isso? Porque é um jogo que tem a sua predominância escura, como você viu na paleta de cores do início do vídeo. Ou seja, você está renderizando 8.204.400 pixels, 30% disso é pixel preto, e pixel preto não vai fazer diferença de iluminação, não vai fazer diferença de polígono. O que realmente faz diferença em Resident Evil 2 no PC e elege ele melhor plataforma para jogar é a granulação. Enquanto nos consoles a granulação é bem pouco notada nitidamente, no PC, como você vê agora nessa imagem destacada, vê que ela é muito mais auditiva do lado do PC. Então utilize a granulação, utilize as iluminações volumétricas, coloque a sua oclusão de ambiente muito bem, e se você tem uma placa potente, não dê preferência à resolução e sim às qualidades gráficas dele para você ter uma melhor experiência. Lembre-se, é uma mecânica de movimentação limitada. Quanto mais FPS você coloca, melhor fica o jogo. Outra vantagem da versão de PC é a precisão do mouse em relação ao controle, o que já é difícil no mouse porque a movimentação é limitada, mas no controle aumenta a dificuldade do Resident Evil 2. Ou seja, é muito mais pânico que você passa com o controle. Então se você quiser dar headshot e economizar suas balas na cabeça dos zumbis, utilize o mouse, que é muito mais preciso. No geral, o jogo se adapta muito bem. As qualificações e coisas que falamos do jogo aqui não desmerecem nada em nenhuma plataforma, nem o jogo em si. A Capcom fez um excelente trabalho de otimização para cada plataforma, aplicando o que realmente foi preciso e retirando o que não era preciso, beneficiando o jogador com um gameplay fluido. É um dos poucos jogos que tem FPS destravado, e nós estamos falando isso em 2019, à beira de um fim de geração, um jogo que roda num console que foi lançado em 2013 acima de 30 FPS, é de tirar o chapéu para Capcom, que não tem um histórico bom de otimização, mas dessa vez realmente caprichou em Resident Evil 2, mais do que recomendado pelo canal. Eu não sou um fã assíduo de Resident Evil e confesso para você que em várias vezes do jogo eu perdi a noção da análise e eu entrei na partida e foi muito legal e foi muito bacana. Então super recomendado o jogo. Melhor plataforma para você jogar no console é o Xbox One X, mas a melhor plataforma para você ter a melhor experiência realmente fica no PC, mesmo em Full HD, colocando a granulação lá, que vai ficar show de bola. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, entra no site detonandgeek.com.br
residentevil.com.br. Eu tô cansado pra caramba, Resident Evil tirou todas as minhas forças correndo lá daquele monstro desgraçado que não morre, maldito. Sou God Quad, até a próxima.